Agora sim! Olha aí. Conseguimos! Isso é bacana para todo mundo ver que é assim, tá? Faz parte. Eu não sei, né? Nós não conseguimos descobrir, né? Por que eu não consigo enxergar a Natália online. E ela consegue me enxergar, mas eu não consigo. Nós fizemos todos os testes, eu verifiquei todas as conexões. Então a gente combinou que eu começava e chamava, só que aí acabou, né? Aqueles probleminhas, minha conexão aqui, só testando. Mas estamos aqui, né? O pessoal que estava lá com você tá aparecendo aí pra gente, né, Natália? Eles estão entrando. Lá eu comecei a falar um pouquinho das técnicas de estudo, né? E aí eu vou te... Olha lá, o Rony tá entrando aí também. Valeu, meninos. Obrigada, Rony. Olha lá, isso, tá todo mundo entrando aí, ó. Então, aí lá, eu já tinha falado, Jeane, dessa dificuldade que a gente tem de estudar e de forma autônoma. Sim. E a questão é, isso na atualidade está sendo um problemão, porque as pessoas estão em casa e a gente tem que aprender a estudar sozinho. No entanto, isso já é uma demanda do mercado. A gente precisa se atualizar o tempo inteiro. Olha aí, eu e você que a gente não sabia usar Instagram. Gente, eu nem Instagram tinha. Vocês, meus alunos, sabem disso. Eu nem Instagram tinha. Estou aprendendo aí. A Pamela entrou, estava lá no nosso também. Então, a gente está tendo que aprender. Quem é meu aluno aí sabe que quando chegava na hora de tirar aquelas fotos, a Natália não queria aparecer. Olha a Natália aí, ó, tendo que aprender. Tá vendo? Verdade. Então, é essa questão que eu estava comentando com eles sobre autonomia. Depois eu falei para eles sobre, especificamente sobre o estudo. É comum os meus alunos e até algumas pessoas perguntarem, Natália, como é que você consegue fazer para estudar tanta coisa ao mesmo tempo, né? E eu uso algumas técnicas, tá? Eu falei para eles que eu ia contar as que eu uso que deram certo e eu também vou contar as que não deram certo comigo, mas pode dar certo com outras pessoas, tá bom? Com certeza. Então eu, contei para eles que eu uso aplicativos de mente presente. O que quer dizer isso? É a meditação, mas gente, eu digo para vocês assim, eu não consigo fazer aquela meditação oriental, aquela meditação que você, né, faz todo aquele climão e a mente consegue ficar ali vazia e tudo mais, não consigo. Então, o que eu consigo fazer e que funcionou para mim muito bem, só que eu faço isso mediada por aplicativo. Eu uso aplicativos de mente presente, aí já falei para eles, de forma autônoma, vai caçar aí as coisas na internet, tá? Esses aplicativos, eles têm passo a passo de aplicação de uma técnica para você manter a concentração. Então, eu pedi lá para os alunos colocarem para mim, né, quais são as maiores dificuldades. Muitos me mandaram no direct, outros mandaram até no WhatsApp, e a maioria foi a falta de atenção. Então, gente, falta de atenção a gente treina. E nessa técnica de mente presente, é justamente isso. É você manter a sua mente presente no que você está fazendo naquele momento, tá? Foi tempo que era bonito as pessoas fazerem 10 coisas ao mesmo tempo, tá? Isso não funciona. A gente não consegue um bom resultado para estudar, tá legal? Para estudar, a gente não consegue um bom resultado, tá bom? Então, eu vou estudar um assunto que eu preciso aprender. E por que você precisa aprender? Eu falei com vocês lá quando eu estava sozinha, né? A gente faz curso, a gente tem qualificação, chega na hora do vamos ver, quando você está lá trabalhando, você precisa daquela informação. E você não tem, você não lembra, e aí o que você vai fazer? Googar. Você vai googar, vai achar ali uma informação genérica e vai ser um profissional medíocre, porque isso todo mundo faz. Entendeu? Não é isso, Jeane? Com certeza, gente. Então, com certeza. A gente precisa se diferenciar. Então, o que eu consigo utilizar? Eu utilizo a mente presente, eu utilizo sons binaurais.
Esquisito isso, né? Sons binaurais. Então, o que eu utilizo? E eu testei e para mim funcionou, tá, gente? A primeira pessoa que eu ouvi falando de sons binaurais foi o Christian Barbosa. Eu não sei se vocês vão conhecê-lo, mas ele é muitíssimo famoso. Ele é um palestrante bem famoso e ele inventou a tríade do tempo. Ei, Letícia entrando aí, Fernanda, ó. Ele inventou a tríade do tempo sobre gestão de tempo, que é o que eu utilizo no meu dia a dia para conseguir produzir mais, fazer mais tarefas ao longo do dia, tá? E ele falou sobre isso, e eu testei. Então, eu digo para vocês, não acreditem na Natália, testem. Eu coloquei lá, ó, o foninho, você entra lá nos aplicativos, eu falei que tem o Brain FM, mas tem outros, você procura lá o que você achar melhor. Você coloca o fone e tem ali musiquinhas para você manter sua mente presente, tem musiquinhas para você se acalmar, tem música até para dormir, tá? São musiquinhas, são sons que uma hora aparece aqui desse lado, uma hora desse lado, uma hora aqui, uma hora aqui. E isso vai fazendo com que você tenha um melhor desempenho. Eu testei. Eu consigo ler mais páginas em menos tempo quando eu utilizo o som binaural. Então, isso tem base na neurociência, entendeu? E eu testei e funcionou. Então, gente, funcionou, eu faço isso direto. Por quê, gente? Ler livros é importantíssimo. A gente tem muito conteúdo na internet, que é ótimo, é muito bom. E aí eu vou falar para vocês de uma outra técnica, tá? Já de uma vez, para a gente já otimizar aqui o tempo. Uma outra técnica é o overlap, que é você sobrepor maneiras de estudar a mesma coisa. Então, você quer estudar algo, você vai ler o livro, você vai ouvir o seu professor, né, fazer um curso, você vai ver vídeo, você vai ter várias formas diferentes de estudar o mesmo conteúdo, tá? É isso que a gente do Senai, a gente tenta fazer com os nossos alunos, né? A gente tenta passar para eles várias formas diferentes de utilizar uma técnica. Porque, gente, essa maneira de estudar, né, o overlap, ela só funciona se não for conteúdo díspare, por exemplo. Se não for, por exemplo, filosofia. Filosofia, você vai pegar um filósofo que vai interpretar Platão por um ângulo e ele vai ter uma ideia diferente de outro filósofo que vai interpretar Platão. Então, aí serve para você formar um senso crítico, tá? Serve para você formar uma opinião. Escuta um, escuta outro para formar a sua. Não é disso que eu estou falando. O overlap, ele funciona muito para conteúdo técnico, tá? Por isso que é a minha pegada, por exemplo, nas aulas, tá bom? Então, nas aulas, você vai estudar um assunto técnico, não tem muito para onde fugir, mas, assim, não tem interpretações diferentes, mas você pode assistir um vídeo, ler um livro, olhar uma apostila, escutar a experiência de um professor. Isso é sobreposição de conhecimento. Olá. Isso vai fazer com que você consiga manter esse conhecimento na sua cabeça, lá na partezinha onde fica aqui no seu cérebro a memória longa, que é o que vai fazer você conseguir produzir resultado quando você precisar. Tá legal? Então, essa é uma outra técnica também que eu uso. Falta só mais duas, tá, gente? Outra técnica que eu uso, eu também falo muito para os meus alunos, e uso mesmo, gente, essa eu uso mesmo, eu uso há muitos anos, e hoje eu digo para vocês que eu só sei estudar assim. Até para fazer essa palestrinha para vocês, ó, eu fiz, olha aqui, é o mapa mental, ó. O mapa mental, para mim, é essencial, gente. Então, o que eu faço? Como é que é o mapa mental? Eu estou escutando e eu vou anotando, tá? Anotando. Não necessariamente eu vou fazer um mapa mental naquele momento que eu estou ouvindo, porque senão eu perco conteúdo, tá? Então, eu vou anotando ali as palavras-chave, as referências, entendeu? Eu digo para vocês, ó, procurem sobre mapa mental e procurem sobre o Tony Buzan, que
Foi ele que começou a ensinar pra gente a fazer o mapa mental, tá? O mapa mental, ele é único, ele é só seu, você tem que pegar o seu jeito de fazer mapa mental. Tem gente que faz com desenhos super maneiros e tal, e tem gente que faz esquemas. O importante é, o mapa mental, ele vai te ajudar numa coisa importantíssima, que é o seguinte, você rever o conteúdo. Aí a Pamela dizendo que ela está fazendo. Isso aí, Pamela. Então, o que acontece? A gente, para conseguir fixar um conhecimento na nossa memória de longo prazo, a gente precisa rever esse conteúdo. Não adianta ver uma vez só, tá bom? Então, você viu uma palestra, você viu um vídeo, você lê um livro, qualquer que seja a fonte do conhecimento. Você anota as partes principais, faz um esquema de preferência colorido, porque você vai estar usando a sua atividade visual. É muito comum para mim, por exemplo, de eu lembrar do meu mapa mental, quando eu estou estudando alguma coisa. Por exemplo, nós temos várias formas de aprendizagem, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de aprendizagem significativa, eu lembro do meu mapa mental quando eu fiz aprendizagem significativa. Como é que eu faço isso com os meus alunos, tá bom? Então, você já lembra do seu mapa mental, porque o mapa mental é coloridinho, você faz com um monte de canetas e tudo mais. É assim que é legal fazer. Então, anota as partes importantes, o que tem ligação com o que. Depois você pega uma folha, um bloco, um caderno de desenho, e aí você faz as suas conexões. O mapa mental, ele é o que mais se parece com as conexões do cérebro, por isso que ele tem esse nome, mapa mental, tá? E por último, tem o resumo. O resumo, para mim, não dá, tá, gente? Mas eu vejo bastante gente que consegue. O resumo Ah lá, Jeane gosta do resumo, tá vendo? Para mim não funcionou, mas para muita gente funciona. Então você tá assistindo aqui essa live e você vai fazendo um resumo dela, né? Você vai escrevendo um texto, um resumo sobre aquilo ali. Ele também vai funcionar da mesma forma do mapa mental, gente. Ele vai funcionar para você rever, tá bom? Rever. Por quê? Aí a gente entra no meu segundo assunto que eu queria falar com vocês, que é o plano de estudo. Você precisa ter um plano para aquilo ali. A gente não estuda verdadeiramente algo que você queira aprender sem ter um plano para isso. E como que é o plano que mais simples, eu busquei para vocês o mais simples e o que mais dá resultado, tá, gente? O mais simples e o que mais dá resultado é você estuda, faz resumo, faz mapa mental, algo que seja fácil de você rever depois, tá legal? E aí, o que você vai fazer? Você vai rever esse conteúdo pelo menos 5 dias depois e 15 dias depois, tá bom? Rever. E o que é rever? É você bater o olho, por isso que para mim o mapa mental funciona mais. Tá? Então, quando eu realmente quero aprender alguma coisa, eu faço o mapa mental e eu penduro na minha casa, sabe, gente? Penduro na geladeira, penduro... uma vez eu contei para os meus alunos que eu pendurava até no banheiro. Que aí você vai escovar o dente, você olha, já bateu o olho ali, você já viu aquele conteúdo. E é assim que você realmente aprende algo, sabe? Esse pessoal que estuda, passa em concurso, consegue bem em Enem, gente... Não é à toa, não. O pessoal tem plano para isso. O pessoal utiliza técnicas para isso, entendeu? Então, não vamos dar bobeira, sabe? Eu costumo falar muito isso para os meus alunos, sabe? Não dão bobeira, não, gente. A vida tá aí, tem um monte de concorrente e a gente precisa saber aprender a estudar, tá? Então, vocês não fiquem ali assistindo a aula somente e achando que vocês vão aprender e aquilo vai ficar na cabeça de vocês e vocês vão bem, porque não é bem assim, tá? Então precisa de um pouco de empenho. Então é isso. O plano de estudo é justamente estudar e programar uma revisão. Essa revisão vai ficar muito mais fácil se você tiver algum resumo ou algum mapa mental para você fazer. Assim você vai consolidando
consolidando na sua cabeça aquele aprendizado. E é assim que as pessoas vão bem em avaliações, em provas, e vão bem na vida, no mercado mesmo, entendeu? Meu último tema é aprendizagem mediada, né? Principalmente mediada por tecnologia, que é o que a gente está agora, né? É a nossa realidade, né? Principalmente quando a gente está assistindo aulas online, gente, você precisa manter o seu foco naquela aula. Você precisa manter o foco naquela aula e participar, entendeu? Participar da aula. Por mais que seja um assunto hiper chato. Gente, ó, hoje eu dei aula para assistente administrativo, alguns estão aí, e o assunto não era nada divertido, sabe? O assunto era tipos de documento, como que eles vão fazer um ofício, por exemplo. Isso é legal, gente? Legal não é, entendeu? Legal não é. Só que, como eu falei, a gente não vai estudar só o que é legal. A gente também precisa estudar o que é necessário. Então, principalmente quando o assunto não te agradar, aí mesmo que você tem que estar presente, que você tem que estar participando, sabe por quê? Uma participação do aluno numa aula online, videoconferência, por exemplo, que é o que a gente está tendo no Senai, uma participação pode fazer com que a conversa, com que a troca que acontece ali, faça com que você lembre daquele assunto, entendeu? Só o professor falando ali, ó, só o professor explicando, às vezes a coisa não acontece de forma significativa, sabe? A gente na sala de aula, a gente consegue fazer com que vocês interajam mais. Na videoconferência, quase nada. A gente consegue fazer vocês interagirem. Então, eu tenho essa preocupação. Essa falta de interação vai fazer com que vocês não tenham um bom rendimento, tá? E a gente percebe isso, a gente vai perceber isso, gente, lá no mercado de trabalho. Porque na prova você pode ir bem, porque você tem os vídeos gravados do professor, você vai rever, aquela coisa toda. No entanto, gente, não vai ficar aqui na cabeça, que é o que interessa, sabe? Você não vai pescar o que é importante. Então, aulas mediadas, a gente precisa interagir. Se você não está interagindo, você não vai aproveitar aquilo ali da melhor maneira, tá bom? Então, sobre isso, essa participação, as provas, né, gente, a avaliação, não tem jeito. A gente pensa muito aí, a Jane pode até falar um pouquinho sobre isso, né? Mas todos os estudiosos, gente, já sabem que a melhor maneira de você realmente ver se você aprendeu um conteúdo é você fazendo uma avaliação, tá? É avaliação, é simulado. É por isso que até hoje a gente tem as provas, o Enem, né? E prova de concurso e tudo mais, porque essa é a melhor maneira, sim. Então, fazer exercícios, responder questões sobre o assunto, estudando de forma autônoma, você tem na internet muita coisa legal para você pesquisar em relação a questões, sabe, de prova, questões de concurso, questões de Enem. Então não tem jeito, a forma de testar o seu conhecimento é a avaliação, tá? A gente ainda não tem nada melhor do que isso. Então é isso, pessoal. Dei algumas dicas para vocês de como estudar, fazer o plano de estudo de vocês, né? Tem que ter um plano. Esse plano de estudo, gente, não adianta você falar assim, ó, vou estudar 6 horas direto hoje, vou pegar essa matéria e vou estudar. Não vai funcionar, tá? É 2 horas mais ou menos. Por que vocês acham que o Senai colocou a videoconferência 2 horas só? Por que vocês acham que a gente dá um intervalo e depois a gente continua o assunto? Por que a prática docente a gente usa muito no Senai, e a gente sabe que a metodologia do Senai ela é premiada, é uma metodologia muito boa de ensino. Por que a gente no Senai, a gente utiliza uma estratégia na primeira parte da aula, outra estratégia na segunda parte da aula?
Entendeu, gente? É justamente porque não adianta você pegar 4 horas estudando direto a mesma coisa. Não adianta, você tem que fazer pausas e, de preferência, trocar a maneira de estudar. Então, eu estava lendo, agora eu vou ver um vídeo, então agora eu vou fazer um exercício, entendeu? Essa é a maneira legal, tá bom? Essa é a maneira legal de você estudar. E se você não tem prática de estudar, não adianta começar estudando às 2 horas por dia na sua casa sozinho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai começar estudando meia hora. Senta e fala, eu vou estudar este conteúdo meia hora. Coloca para despertar o telefone ali. Estuda meia hora, mas deu vontade, segura. Estuda meia hora, mantenha ali a sua cabeça fixa, né, naquele conteúdo meia hora. E depois você vai crescendo o seu tempo, né? Até chegar nas 2 horas. É assim, gente, é treino, tá? Então, o plano de estudo a gente faz assim. Os concurseiros, né? O pessoal que quer passar... Eu mesmo, conto para os meus alunos que quando eu fui fazer o processo seletivo para o mestrado, eu estudava 7 horas por dia para entrar no mestrado, porque tem prova para entrar, prova escrita. Então, eu estudava 7 horas por dia trabalhando. Tá, gente? Eu trabalhava e estudava 7 horas, entendeu? Além do trabalho. Então, como é que eu fazia isso? Com técnica. Passei em segundo lugar. Eu mesmo fiquei, nossa, mas por quê? Técnica, gente. É só pegar e aplicar a técnica, tá? Então, ó, espero ter ajudado vocês nisso daí. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga que está aqui em cima, que ela também tem muita coisa legal para falar para vocês. Ai, que bom. Vai lá, Jane. Olha, muito feliz de estar aqui, né, conversando aí, escutando a professora Natália, colocando essas dicas aí, porque nada como a gente ter dicas das pessoas que estão com a mão na massa. Isso é muito importante, né? E aí, gente, eu quero entrar falando aí com vocês sobre a nossa rede de apoio, tá? Nós estamos aí passando por tudo isso, mas olha, vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos, tá? A professora Natália colocou aí muito bem várias dicas de como tá estudando. E eu vou reforçar aqui aquilo que vocês têm aí como apoio, né? A nossa rede de apoio. Pegando aí como exemplo o Senai. Nós temos uma equipe técnica pedagógica que estão por trás dando suporte, né? A gente conversa, a gente verifica, a gente estimula para ver como você aprende, qual é a melhor maneira para você desenvolver o seu conhecimento. Só que você tem que buscar, não é? A gente está aqui para ajudar, mas é preciso esse interesse. Isso é primordial, isso faz toda a diferença, né? Você buscar ajuda, porque você sabe que você tem, mas você precisa buscar essa rede de ajuda, né? Todas as escolas têm uma equipe, né? As escolas particulares, as escolas públicas têm uma rede, uma equipe de apoio, né? A equipe pedagógica, né? A equipe técnica, a equipe diretiva, eles estão como suporte. Olha, eu estou tendo muita dificuldade, como eu faço? Você pode me ajudar? Vocês podem me ajudar? Então, vocês precisam estar buscando isso aí, acessando essa rede aí, né? Tanto o aluno, né, o estudante, quanto a família, não é? Quem tem criança, com as crianças menores, não é? Como que eu faço? Como é que eu vou ajudar isso? Então, existe uma rede de apoio, não é? E essa rede de apoio, ela se estendeu. Hoje a gente está em contato com os nossos alunos, né, Natália? Através do WhatsApp, não é? A gente está participando aí dos grupos todos das turmas de WhatsApp. Dúvidas, pode acionar. Para acionar, né? Porque nós estamos nesse momento ali que a gente não está presencialmente juntos, não é? Aquela presença física, mas nós estamos juntos através da educação mediada pelas tecnologias, né? E isso é um suporte muito importante que vocês precisam estar utilizando, né?
grupos de estudo. A Natália colocou aí essa questão das maneiras de como estudar, não é? E vocês que estão em grupo, tem o grupo da turma, o grupo do WhatsApp, por que não se enquadrar também em grupos de estudos, não é? As pessoas que se encaixam melhor de como elas aprendem determinados conhecimentos, elas podem formar aquele grupo ali, que é uma rede de apoio, uma rede de parceria. Isso é muito importante, tá? Porque nós tivemos aí essa virada de chave, né? Até 13 de março estávamos todos em sala de aula, desenvolvendo as competências, desenvolvendo os conhecimentos, mas a partir daí deu aquela virada, e aí? Né? Aulas mediadas por tecnologia, não é? Então, até nossa chamada aí, né? Educação num clique, e agora? E agora fazer o quê? Né? Eu estou distante, meu professor não está aqui do meu lado, os meus amigos não estão, e o que fazer? É usar o recurso que se tem, né? Muito importante, depois que foi falado aí de mapa mental, muito importante você pensar que a distância não é só a tecnologia que é o ator principal, não, tá? Porque às vezes as pessoas confundem, ator distância, tem que entrar com a tecnologia, tem que ter tecnologia. Se eu não tenho tecnologia, não consigo fazer mais nada. Não, a distância também entra o estudo, o planejamento, a pesquisa, não é? A troca aí do conhecimento, isso tudo também vem na bagagem do momento que nós estamos à distância, né? Nós, por exemplo, no Senai, nós estamos trabalhando com aulas mediadas, né, pela tecnologia através do Teams, né? E que o professor tem esse formato ali de muito presente, porque nós estamos trabalhando 2 horas, onde o professor desenvolve aí os conhecimentos que ele separa, né, dentro do planejamento daquele dia, ele está desenvolvendo aqueles conhecimentos durante 2 horas, e depois mais 2 horas para tirar dúvidas, né? O aluno está livre ali para acessar o professor a hora que ele quiser, dentro desse período, né, desse período aí, para tirar suas dúvidas. Olha, professor, trabalhou isso, eu não entendi. Volta aqui, como que é o caminho, tá? Isso não é nada demais, isso é o certo. O que não pode é ficar com a dúvida, né? Eu trabalhei aquele conhecimento ali, eu tive acesso àquele conhecimento, mas aquilo, ó, não acomodou, não acomodou. E eu não pergunto, eu não acesso. Então, isso não é o que se quer, né? E uma coisa que eu vou reforçar aqui, tem os amigos lá de Santa Cruz que estão nos acompanhando hoje aqui, mas o que eu observo é que muitos alunos não acessam os professores neste período, né? Ou às vezes tu pensa assim, pô, já fiz as minhas 2 horinhas ali, né? Já desenvolvi o que eu queria, já desenvolvi o meu conhecimento, agora tá ótimo. Por que se tem dúvida? Porque se ainda quer desenvolver alguma coisa, né? Então, precisa, sim, focar nisso aí, precisa ver com o professor, precisa perguntar, precisa detalhar o que quer saber, porque questão do foco é aprendizagem. Nosso produto principal é aprendizagem. Como você está aprendendo, né? Porque nós já sabemos, é comprovado, todos aprendem, né? Aí, olha só, também estou com um resuminho, tá? Ah lá. Eu tô com mapa mental, ela tá com resumo, tá vendo? Resumo, cada um aprende de uma maneira, né? E isso é o grande barato, você saber como você aprende, para que você possa desenvolver isso aí, né? Bom, as estratégias de ensino à distância, elas vão fortalecer o ensino híbrido, né? E olha, é uma coisa assim fantástica, né? Eu já fiz já acompanhei, né? Fiz um curso Tecnologias da Educação, e meu trabalho final foi em relação à sala de aula invertida. Como é importante. E agora a gente está
fortalecendo isso aí, né? Essa questão do online, do offline, do ao vivo, não é? Da videoconferência, e a gente está fortalecendo, né? Fortalecendo este caminho aí na educação, onde é importante que o aluno ele se veja como protagonista aí de todo o processo, né? Ele buscando por meios, buscando por caminhos a educação, aquilo que ele quer, né? Eu posso acessar a minha aula onde, quando, a hora que eu quiser. Né, as ferramentas, né, as aulas ficam gravadas lá nas plataformas, e aí eu posso ter aquele momento ali, depois eu posso acessar novamente, eu posso usar montar o mapa mental, eu posso fazer meu resumo, para depois ver o que eu quero desenvolver além com o meu professor. Né? Isso eu tenho que querer, eu tenho que estar disposta a fazer, né? Para poder fazer a diferença, né? Porque se eu não quero, se eu não busco, não adianta, tá? Tanto no ensino, né? Como nós estamos aí nas questões mediadas por tecnologia, ou também quando a gente voltar para dentro de sala de aula, né? A gente sabe que eu não posso só vou lá, assisto a aula, tenho o contato com o conhecimento, mas depois daquilo eu não utilizo mais para nada, não é? Então, eu preciso desenvolver aí a maneira adequada de estudar. É por isso que a Natália aí hoje trouxe pontos que, assim, são muito importantes para a nossa vida, tá? Não só para vocês enquanto estudantes, não é? Mas para a gente também, quem trabalha com educação nunca para de estudar, é sempre um aprendiz, cada vez muda-se, cada vez tem conceitos novos, cada vez estudiosos trazem coisas que favorecem a nossa prática pedagógica. E a gente não pode ficar para trás, a gente tem que andar, né, caminhar junto, caminhar até mesmo na frente, né, para poder trazer isso tudo aí para os nossos alunos, para os nossos estudantes, para a nossa comunidade escolar, né? A escola tem esse papel de passar o conhecimento, ajudar e apoiar a toda a comunidade escolar, tá? Então, né, essa é a questão que eu vim aqui hoje reforçar, dessa rede de apoio aí, dessa virada de chave, né? Que é tão falado, né? Mudamos tudo, qual vai ser o futuro, o que vai ser pós-pandemia, como será, né? Isso tudo a gente ainda está vendo, né? Muitas coisas já mudaram, muitas coisas a gente já viu que é possível dentro do ensino à distância, que está sendo praticado agora, a gente já viu que é possível, coisas que antes as pessoas não acreditavam, agora tem um outro olhar, né? E isso é bacana, isso é o mundo girando, né? Então a gente precisa estar aproveitando. Então a dica aqui forte, eu enquanto acompanho, né, parte pedagógica aproveitem, sejam mesmo protagonistas, busquem, pesquisem, o aluno ele precisa ser pesquisador, ele precisa ter essa vontade de saber, essa vontade de querer, para não ficar só naquele ali, ó, só naquele patamar, né? Recebi hoje, tá aqui e não vou, né, além daquilo que me foi passado. Isso é muito importante, mas isso não depende só da equipe que está por trás, não depende só do professor, isso depende de cada um, né? Essa busca aí pelo conhecimento. E isso é bacana, eu levanto essa bandeira, educação eu acredito, muito feliz com tudo, que a educação não parou, a educação se reinventou, os nossos profissionais de educação não estão parados, eles estão fazendo, ó, show de bola, tá? Cada trabalho, tudo. Isso a gente pode falar na rede, eu tenho experiência de rede pública, que está indo, assim, muito bem, os professores estão, olha, se reinventando a cada dia. A experiência do Senai
maravilhosa, tá? A plataforma, os alunos. Nós sabemos que tem pessoas que têm a dificuldade, não é? A dificuldade, porque não tem mesmo a internet, né? Moram em área que não possui internet. E aí, como é que está sendo feito? Eles, na nossa realidade Senai, eles estão recebendo material, eles buscam material, todo material impresso é entregue, e o aluno faz contato com o professor pelo WhatsApp, né, no momento onde ele tem uma rede, onde ele tem um Wi-Fi disponível, ele faz acesso ao professor, tira as dúvidas, e isso é muito bacana. Esses dias eu vi numa reportagem uma coisa linda, a cidade está usando a rádio para dar aula, né? Não TV também. Estão usando a TV, estão usando a rádio. O diretor teve essa sacada, não tem internet, mas rádio todo mundo tem. Então, como que vamos fazer? Vamos dar aula pela rádio. E isso é educação na veia, na raiz, é educação não parar, né? Isso é muito importante, né? Então, olha só, foi a nossa primeira experiência, né, Natália? Nesse bate-papo maravilhoso. Isso aí. Primeira experiência, sim, ao vivo, né? Porque a gente já faz muito isso na instituição, né? Com as discussões pedagógicas, né, os encontros pedagógicos que a gente sempre tem, usando a prática e expertise do professor, do profissional, né? Hoje a Natália está aqui falando, ela enquanto professora, mas também enquanto estudante, né? Ela está aqui falando das experiências que funcionaram para ela, e a gente está aqui nesse momento muito bacana, tá? Gostei muito de estar aqui com vocês, espero sinceramente que a gente possa ter contribuído de alguma forma, e a gente vai para outros, né, Natália? Essa questão, isso aí, vai ter mais. Vai ter mais. Essa questão aí do retorno, da dificuldade que vocês sinalizaram aí, isso tudo fica aí como propostas futuras, né? Para a gente conversar, né? Ver um melhor horário. Não é verdade, Natália? Isso aí. Jeane, deixa eu responder aqui o pessoal que está perguntando sobre procrastinação. Sim. Né, que é essa palavra enorme, feiosa e que a gente escuta. Mas a procrastinação é quando você deixa para depois, né? Você vai deixando para depois, e aí ou você faz de última hora quando não tem mais jeito, ou você não faz, não é isso? Tem muitas pessoas assim, né, Natália, que tem um perfil assim, de não, sabe agora que é não. isso? Não, agora ainda tem tempo, e vai deixando, quando vê, já não dá mais. Isso, na verdade, é um padrão mental, que se você tem, você identifica que você tem e você precisa mudar isso. E como que você muda isso? A minha dica é o seguinte, acho que o Rony perguntou, o Rony já foi nosso aluno também, cervejeiro. Então, Rony, olha só, como é que você muda isso, gente, de deixar para depois? Você precisa trabalhar a sua cabeça na antecipação. Então, você trabalha a cabeça antecipando. Então, tudo que você puder antecipar, e o Rony está falando, antecipar, antecipa. É mudar o seu padrão mental. Infelizmente, nós fomos educados, né, digamos assim. Nós aprendemos a estudar, nós aprendemos a nos comportar com alguém. Ou com um familiar, ou até mesmo com um professor. A gente vai pegando isso das pessoas que a gente tem contato e a gente leva para a vida adulta e reproduz. Essa é que é a verdade. Então, se você quer mudar algo que está acontecendo com você, muda o seu padrão. E aí, aos poucos, você começa a não deixar mais isso te dominar. A questão da mente presente te ajuda muito nisso. Usar técnica de gestão de tempo ajuda muito nisso, muito. Tá? Eu uso a tríade do tempo do Christian Barbosa. Eu gosto muito, mas não é a única que tem. Tem várias outras por aí, sabe? Então, procura saber sobre isso, que ajuda bastante, tá legal? E o que eu queria também falar sobre, pra gente finalizar, tá, gente? Que eu falo demais, o professor fala demais.
Mas para finalizar aí sobre a fala da Jeane enquanto professora, gente, eu me sinto pouquíssimo acessada pelos alunos, tá? E aí eu quero levantar uma questão importante para vocês aí que estão com a gente aqui na live. Eu tenho um aluno que não tem telefone, eu tenho um aluno que não tem internet, mas eles têm força de vontade, tá? E eles estão indo bem. Se eu falar para vocês que os meus alunos que não têm internet, que não têm aparelho celular, eles estão tirando notas muito melhores do que muitos alunos que têm todo acesso à tecnologia, acesso ao aluno, acesso a pedagogo, acesso a todo mundo. Porque antes, vocês não tinham o telefone da pedagoga. Quem tinha telefone de pedagoga, gente? Não tinha, não. Agora vocês têm. Vocês podem falar com a Jeane e falar assim, Jeane, não estou conseguindo estudar, me ajuda. Entendeu? E ela vai poder te ajudar. Você tem o WhatsApp do professor. Não era para todas as turmas que eu dava meu WhatsApp, não. Vocês sabem disso. Quem já foi meu aluno sabe disso. Entendeu? E agora todo mundo tem. Sabe? E eu tô vendo isso. Então eu digo para vocês, o que conta é a força de vontade de você buscar técnica. Eu tenho um aluno que ele não tem telefone, tá? Ele não tem como acessar. A gente envia as coisas para ele e ele estuda usando técnica. Ele estuda todo o material fazendo anotações. Ele faz tipo a Jeane, tipo resumo. E ele faz ótimas provas, entendeu? Às vezes que eu consegui conversar com ele por telefone, eu ligo para a mãe dele, converso com a mãe dele passa o telefone para ele e eu vejo o quanto ele está indo bem, o quanto ele está aprendendo os conteúdos. Então eu chamo atenção justamente para isso. Você que tem aparelho, internet, você que tem isso tudo, você está aproveitando? Porque eu estou vendo gente que não está. Entendeu? Então, assim, enquanto professora, eu chamo a atenção de vocês para isso, sabe? Porque o mercado de trabalho, ele é cruel, galera. Ele é cruel, tá bom? Você entra no mercado de trabalho e você vai ver isso aí. É competição, gente. Então, é uma competição que pode ser sadia e tem que ser justa. Sim, é. Tá bom? No entanto, existe uma competição. Se você não estuda, se você não tem um comportamento que vai fazer o seu resultado ser melhor do que o do outro, você vai ficar para trás, tá? Então é isso que eu digo. Ter internet, ter aparelho, ter telefone, eu como professora, eu tô vendo que não adianta muito não. Isso é uma ferramenta poderosa, se você souber usar, tá? Se você quiser usar. Agora, se não, vai ser só mais uma distração na sua vida. E aí, em vez de fazer você crescer, vai fazer você piorar nos estudos. Entendeu, galera? É verdade. Então é isso. Só bora finalizando aí o desabafo. Vamos aproveitar, né? Vamos, ó. É isso aí, galera. Aproveitar. Gente, ó, um forte abraço. Muitos beijos, 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 beijos. Em breve estaremos juntos novamente, né? E a gente vai trazendo outros novidades, temas, outras coisas, tá bom, gente? Pra gente aí estender aí esse nosso bate-papo, ver, depois a gente também, vamos ver, Natália, sugestões de horário, né? De repente esse horário não foi um horário assim muito bacana. Muita gente falou. Aí, tá? Então, muita gente falou do horário. Aí com a gente, vamos trocando aí ideias, vamos fortalecendo essa rede aí para nossa hashtag educação, eu acredito, tá? Ó, isso aí. Muito obrigada aí. Tchau, gente. Tudo. Obrigada, professora Natália, tá? Obrigada também, Jeane, pessoal que participou aí. Tchau, e deixem aí nos comentários, comentem com a gente o que vocês gostariam que a gente falasse, que a gente está aqui para isso. A gente quer ajudar a melhorar a qualidade desse ensino. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tchau. Tchau, Adriela.